Primeiro dizer... agora que está gravando, parou agora. Dizer primeiro que é uma grande satisfação poder estar nesse ano tão difícil, né? Um final de ano tão pesado, tão arrastado, um semestre tão complicado para todos nós. É uma enorme satisfação poder estar com vocês, poder dialogar, compartilhar conteúdo sobre a nossa disciplina, ainda que não seja da forma ideal, né? Nessa modalidade virtual, que tem uma série de problemas, uma série de impedimentos, uma série de dificuldades, mas eu espero que sejam encontros produtivos, né? A gente tem um número reduzido de encontros e eu espero que a gente possa aproveitar ao máximo desses encontros que nós vamos ter daqui, essa semana, a próxima semana, e depois retornando em janeiro, né? Em janeiro a gente retorna com esses encontros às quintas-feiras, e aí o horário sugerido pela coordenação foi das 19 às 21 horas. O ideal, gente, é que a gente otimize ao máximo a utilização desse tempo. Eu não sei se vocês já passearam lá pela plataforma, eu botei bastante material para vocês, né? Botei a doutrina fragmentada, coloquei materiais, várias doutrinas, mais de uma doutrina, botei artigos, botei trabalhos. Então, como a gente tem essa limitação da modalidade virtual, o ideal é que vocês já venham para esse encontro, pelo menos com uma noção ali do que a gente vai tratar, né? Do que a gente vai tratar na disciplina, o que a gente vai tratar no encontro do dia, até para que esse espaço também seja uma oportunidade para que vocês tirem dúvidas sobre o conteúdo, sobre um conceito, sobre alguma coisa que vocês não entenderam. A ideia é que essas aulas sejam, claro, mais expositivas, até por conta dessa limitação toda, já não estou tendo encontros, né? Que eu possa falar mais sobre o conteúdo, explicar melhor os principais pontos do conteúdo, mas é muito importante, muito interessante que vocês participem também, que vocês tirem dúvidas, que vocês falem sobre as angústias de vocês, né, com relação ao conteúdo, com relação à disciplina. Será sempre muito bem-vindo e muito interessante. Bom, eu falo com vocês do Rio de Janeiro, não sei se vocês me conhecem, mas vou me apresentar agora formalmente. Meu nome é Marília, eu sou professora na Universidade Federal Fluminense e a minha experiência com a Unemate é através da professora Evelyn e da professora Vivian Dan, né, que são irmãs e são coordenadoras de polo, são duas amigas muito queridas, e me convidaram para lecionar essa disciplina para vocês. Eu já estive no Mato Grosso, eu fui professora no Polo de Brás Norte no semestre passado, também a convite das colegas, e é sempre uma enorme satisfação poder conversar, poder estar em contato com vocês, sendo de contextos tão distintos, né? Então, num contexto mais urbano, vocês num contexto mais rural, embora também tenha uma interseção ali muito interessante, tem tantas coisas em comum que a gente encontra e que a gente consegue perceber na prática do direito Brasil afora, né? Então, para mim também é uma experiência muito enriquecedora poder estar em contato com vocês, no contexto local de vocês, e eu espero que essa troca, apesar desse distanciamento, desse momento de que a gente não pode estar junto, não pode sentar, não pode conversar no olho, né? Que essa troca ainda assim seja muito produtiva, tá, pessoal? É um desejo para esse semestrinho, né? Como vocês vêm classificando aí na Unemate. Então, importante dizer que eu sou advogada também, né? Trabalho na área, já tenho 7 anos de advocacia, então tenho uma carga aí já de uma bagagem de conhecimento, fora os anos de estágio durante a universidade, o que me coloca aí no âmbito do direito processual, né? Eu costumo dizer que embora eu dê aula de direito processual civil, eu também dou aula de direito processual penal. Eu costumo dizer que eu sou uma processualista, e a gente vai conversar ao longo dessa disciplina que, embora cada ramo do direito tenha suas particularidades, as devidas particularidades, o direito processual, ele tem matrizes e uma espinha dorsal, né, que é condutora
de todo o conhecimento e de toda a forma de fazer direito no âmbito tanto do direito processual civil, do direito processual penal, do direito do processo constitucional, né? São áreas que se perpassam e se encontram em vários pontos. Então, antes de mais nada, eu queria apresentar a disciplina para vocês, aproveitar também que isso vai ficar gravado, já passar algumas instruções sobre as avaliações. Eu acho que isso é importante, né, de ser feito logo nos primeiros encontros, logo nesse primeiro momento, porque sempre surgem muitas dúvidas. E eu queria dizer que eu estou disponível para tirar essas dúvidas via e-mail. Só gostaria de dizer que se vocês mandarem para o meu e-mail pessoal, eu vou responder mais rápido, né? Até porque, como eu dou aula em várias universidades, é mais fácil concentrar em um só. Então, eu vou mandar aqui para vocês no chat e vocês compartilhem com os colegas, tá? Eu costumo responder muito rápido nesse e-mail, é difícil demorar para responder. Então, aproveitem, mandem dúvidas, mandem qualquer problema que vocês tenham. Podem mandar por e-mail, mas, mais uma vez, reitero, né? Aproveitem o espaço da sala de aula, essa sala de aula improvisada que a gente tem aqui, para tirarem as suas dúvidas, tá? Sobre tudo, não só sobre o conteúdo, né? Também sobre a forma como a disciplina será conduzida nesse período. Uma coisa importante também, acho que a gente pode deixar isso acordado, gente, para vocês falarem, para vocês quiserem falar, não precisa levantar a mão aí, agora tem esse mecanismo de levantar a mão na plataforma. Abre o microfone e fala, professora, gostaria, por favor, de fazer uma pontuação, professora, tenho uma dúvida, vamos tornar isso aqui um pouco mais próximo, né, do ambiente universitário, como a gente está acostumado no dia a dia e tudo mais. Vamos lá, gente. Sobre o plano de ensino, sobre as atividades. Nós temos 6 encontros que vão acontecer daqui até janeiro, até o final de janeiro, na última semana de janeiro. Essa aula de hoje, ela é uma aula mais introdutória, ela tem conceitos bem importantes, bem fundamentais para a compreensão da disciplina. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem não só essa aula, mas como todas as outras aulas. Eu não sei se vocês já olharam lá no SIGA, mas tem slides do conteúdo dessa aula e de todas as aulas que a gente vai ter daqui para frente. Tá lá na aula 1, material de atividade síncrona, tá? É um slide com todo o conteúdo que eu pretendo, né, que a gente consiga alcançar até o final da disciplina, desse semestre, desse semestrinho, até o final de janeiro, tá? Então, obviamente, eu vou me apoiar nesse material durante as aulas, vou espelhar para vocês, vou compartilhar a tela, mas é importante, como eu disse já anteriormente, que vocês já tenham uma olhada, dá uma olhadinha antes de vir para a aula, passa o olho, vai lá no SIGA, vê qual que é o conteúdo, dá uma olhadinha na doutrina. Eu sei que é muito complicado, está todo mundo passando por um momento muito difícil, eu sei como está sendo difícil conseguir se dedicar a estudar nesse momento, né? Principalmente a carga de trabalho aumentou muito, as pessoas estão mais dentro de casa, mas é sempre interessante, né, poder, pelo menos, estar por dentro do que vai ser falado dentro de sala de aula. E isso não só nesse contexto de pandemia, né, gente? No contexto normal de sala de aula, no contato com a universidade, é sempre importante você ir para a aula já situado ali, sabendo mais ou menos do que vai ser tratado. Então, deem uma olhada nesse material do slide, esse material das atividades síncronas, tem todo o conteúdo aí que a gente vai trabalhar ao longo dessas aulas. Bom, essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, como eu já falei, e a próxima aula é uma aula sobre princípios e mediação de conflitos no âmbito do direito processual civil. A gente conversa com mais calma sobre esse tema, mas é importante porque as avaliações, as duas atividades, inclusive tem uma atividade que já está aberta, eu vi hoje que alguns colegas até já enviaram o trabalho, essas atividades elas estão vinculadas à aula de hoje e de amanhã, né? Porque a primeira atividade ela é sobre princípios, vocês têm que escolher lá, depois olha com atenção, com calma, mas vocês têm que escolher um princípio e entregar um trabalhinho sobre ele, respondendo as perguntas que estão lá na plataforma.
e tudo mais. É uma atividade um pouco mais simples. A segunda atividade, ela já é propriamente sobre mediação de conflitos. E amanhã a gente vai ter uma aula quase que integral dedicada a conversar sobre mediação de conflitos. Então não se afobe, não fique desesperado, meu Deus, nunca ouvi falar. Meu Deus, nunca ouvi falar de mediação de conflitos. Calma, amanhã nós vamos conversar sobre isso e aí eu encaminho a atividade com vocês. Mas é importante ficar atento aos prazos dessas atividades, tá, gente? Como eu falei para vocês, a primeira atividade ela já está aberta, que é uma atividade sobre princípios, e ela termina no dia 13/12, que é depois de amanhã, né? Depois de amanhã já não, no domingo, né? Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Se hoje é dia 10, termina nesse final de semana. Mas não fiquem preocupados, porque é uma atividade simples, vocês vão ver que não é nada de outro mundo, é mais uma tentativa de fazer com que vocês leiam, né? Que vocês procurem esse conhecimento. Só fazendo um corte para responder a aula da colega. As atividades síncronas online são apenas na quinta-feira, tá? Apenas na quinta-feira. Não tem 2 dias de atividade, tá? Eu não sei se outros professores estão fazendo, mas a coordenação me passou essa orientação de que as atividades deveriam acontecer apenas um dia na semana, tá bom? Vamos lá. Aí a segunda atividade, gente, ela já abre no dia 4 de janeiro. Já passa as festas e quando vocês voltam já tem ali uma atividade esperando por vocês. Então, verifiquem esse conteúdo, verifiquem esse material, leiam as coisas que estão no CIGA, anotem os prazos, é muito importante, eles estão sinalizados na plataforma, mas agendem esses prazos para vocês não perderem nota por bobeira, né? Não tem necessidade de vocês perderem prazo de trabalho. A única atividade que é fora da quinta-feira, e aí eu vou falar dessa agora com vocês, é a última avaliação. A última avaliação ela vai acontecer no último dia de aula, dia 29 de janeiro, e ela vai ser uma avaliação tipo teste, questionário mesmo. E aí vai versar sobre todo o conteúdo da disciplina, tá? Tudo que a gente viu de hoje até o último dia de aula. Ai, professora, que desespero fazer prova múltipla escolha. Vocês vão ter 1 hora para fazer a avaliação, vocês vão ter todo o aparato da internet disponível, todo o material do livro disponível, vai estar tudo disponível para consulta de vocês. A ideia aqui não é prejudicar ninguém, a ideia é que vocês consigam que todos sejam aprovados, inclusive com mérito, né? Mas respeitando essas limitações que a gente tem, obviamente a gente vai tentar, né, me comprometo a tentar entregar o meu trabalho da forma mais eficaz possível para vocês, tá? Mas é isso, assim, eu acho que no primeiro momento a ideia da disciplina é essa, a título de organização, a título de avaliações, e se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, estou aberta a responder perguntas sobre esse assunto e passo, na sequência, a falar especificamente sobre o conteúdo dessa disciplina. Dúvidas? Professora, boa noite, tudo bem? Te escuto, mas não te vejo. Não sei quem é que está falando. Certo, mas, enfim, eu sou aluno dessa turma, mas de uma cidade de Nova Chavantina, né? Eu acho que talvez um dos únicos, né, dessa turma. E aí, a pergunta é a seguinte, essa avaliação, ela vai sair dia 13/12, né? Do que a gente vê ali, não sei se eu entrei agora justamente porque eu sou aluno de outra turma e eu tive dificuldade, né, para acessar. E assim, é dia 13/12, salvo engano, né? Mas como as apresentações ali, elas aparecem dia 10/12, né? Então tem um prazo bastante curto para fazer isso. Assim, eu só poderia colocar assim pratos limpos bem rápido o que eu devo fazer, né, para poder, ou se vai prorrogar esse prazo, ou se a gente vai ter mais disponibilidade ou não. Não, eu posso até prorrogar esse prazo até semana que vem, não tem problema nenhum, gente, eu posso prorrogar o prazo, aí eu tenho que lançar tudo lá na plataforma. Deixa eu só ver aqui, só um minuto, deixa eu confirmar. Dia 17, que vocês queriam que eu prorrogar, vocês querem que eu prorrogue até dia 17? Foi isso?
É porque há outras disciplinas que a gente está fazendo, e aí acaba que várias avaliações deram dia 13, né? Aí ficou Tá, bem entendi. sobrecarregado. Eu posso fazer isso. Então, mas espera aí, que eu vou fazer isso aqui online agora, por uma razão, deixa eu explicar para vocês. Porque como tem alunos que não estão aqui, eles não estão sabendo desse nosso acordo, pode ter um problema. Então, eu vou alterar isso agora na plataforma para não ter divergências, tá? Então, a gente fica combinado dia 17 de entregar essa primeira avaliação. A segunda avaliação, eu não vou conseguir mudar a data, gente. O Tudo professor, bem? só, como é um texto que a gente vai ter que fazer como resposta, ele pode só ser inserido no AVA ou tem que ser como anexo? Não, é inserido mesmo. É direto no coisa. Ele nem aceita anexo. Essa atividade, ela nem aceita anexo. É direto no AVA, tá? Só deixa eu ver aqui como é que eu vou alterar isso. Melhor. Deixa eu... Quando eu tiver um intervalo aqui, eu faço isso com calma. Porque tem que mudar em 3 lugares a avaliação. Deixa eu só anotar. Então, a avaliação fica a primeira, né? Fica para dia 17. 17/12, o mesmo prazo, terminando às 23h59, tá bom? Aí eu vou alterar lá no plano de atividades, vou alterar em tudo, porque quem não tá aqui já fica sabendo. E aí vocês falem para os colegas também, né? Vocês passem a notícia adiante. Mais alguma dúvida, gente, a respeito disso? Com relação a prazos, com relação a datas, com relação ao conteúdo também? De todo modo, como falei, vou ter meu e-mail ali. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, pode me enviar e-mail. Vou ter uma enorme satisfação em responder. Bem tranquilo nesse sentido. Então, posso começar, gente, a aula propriamente desse encontro? Ok, professora, por mim tudo bem. Tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui os slides e a gente vai conversando. Vejam se está aparecendo para vocês, por favor, me confirmem. Aparece, gente? Beleza. Está aparecendo, professora. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como vai? Bom, gente, então vamos começar, né? Eu vou dar para vocês a disciplina de Teoria Geral do Processo. Na grade de vocês, ela se chama Direito Processual Civil 1, mas em muitos lugares, em muitos programas, vocês vão ver essa disciplina classificada e o conteúdo dessa disciplina classificado como Teoria Geral do Processo. Por que Teoria Geral do Processo? Como eu falei para vocês, né, durante a minha apresentação, o processo, ele tem uma matriz, uma espinha dorsal, por assim dizer, que ela perpassa por todas as áreas do procedimento, do processo propriamente dito, né? O processo do trabalho, o processo civil, o processo penal, o processo de direito internacional, processo constitucional, todos eles vão ter os mesmos preceitos, raízes, né? As mesmas raízes, a mesma espinha dorsal, mais uma vez, que nós vamos tratar no âmbito dessa disciplina. Bom, e desde já, né, é muito importante fazer essa diferenciação entre o direito material e o direito processual. Isso aí é fundamental para vocês entenderem do que a gente está tratando, afinal de contas, né? É muito comum que as pessoas acreditem no imaginário delas, quando estão ingressando na faculdade de Direito, ainda nos primeiros períodos, que elas imaginem que o direito processual civil, ele é uma extensão do direito civil, daquele primeiro direito civil que vocês têm logo nos primeiros períodos de faculdade. E não tem nada a ver, a começar pelo enquadramento do direito processual como ramo do direito. O direito civil é, por eminência, por excelência, um ramo do direito privado. Vocês estudam isso logo no inicinho, lá no comecinho da disciplina de direito civil, que o direito civil é o ramo mais conhecido, mais famoso das relações entre partes de direito privado. O direito processual civil, por sua vez, ele é um ramo do direito público.
E nós vamos entender adiante, conversando sobre a disciplina, por que ele é um ramo do direito público. Mas o que é importante entender, gente, dessa diferenciação entre direito material e direito processual? O direito material, como eu disse, né, vocês estudaram já direito civil, né? Imagino eu, pela ordem natural das coisas, pela grade. Vocês já estudaram direito civil, pelo menos a parte geral ali de direito civil, eu acredito que vocês tenham estudado, né? Capacidade jurídica, né? Sim? Confirmem, falem. Sim, estão vendo o colega ali balançando a cabeça. Sim, professora. Então... Sim, a questão da LINDB também, né? Sim, a lei de introdução ao direito civil, exatamente. Então, quando vocês estudaram esse direito civil, o que vocês estudaram foi o direito material. O que é o direito material, gente? É o direito posto. É o que você pode e o que você não pode fazer dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Isso é o direito material. É aquele direito por essência ali, bonitinho, que prevê direitos ou prevê obrigações. É assim, é a isso que se serve direito material, né? Quando a gente vai para o direito penal, por exemplo, isso fica muito claro. Matar alguém, tem uma sanção se você matar alguém ali na previsão do 121. Então, é uma vedação à sua liberdade, né? No âmbito do direito civil, aí também estão sendo prescritas os direitos e os deveres. Quando vocês chegarem na parte de obrigações, não sei se vocês já estudaram esse semestre, vai dizer lá quando que você pode contratar, quando que você não pode contratar, com quem você pode contratar, quando que você vai poder pedir ressarcimento, quando que você não vai poder pedir ressarcimento, quando que as obrigações são divisíveis, quando as obrigações são divisíveis, etc, etc, etc. Então, o direito material, ele é, mais uma vez, essa matriz que autoriza nós, enquanto sociedade, nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto seres sociais, a fazerem ou deixarem de fazer alguma coisa, já que tem uma previsão legal para esse comportamento. Agora, o direito processual, gente, ele é muito diferente. Eu costumo dizer que o direito processual, hoje, principalmente hoje em dia, com esse acesso tão vasto à informação que a gente tem na internet, né? É muito comum, às vezes o cliente vem falar com você e ele já sabe qual é o direito dele. Essa coisa do advogado consultivo vem sendo mitigada cada vez mais por conta desses sites online, né? Esses sites de consultoria jurídica. O cara bota o problema dele hoje no Google, o Google já diz ali qual é a lei, qual que é o direito que ele tem. O que o Google faz? Ele dá o direito material. Ele diz aonde que está o direito daquele sujeito, qual foi o direito que foi lesionado, se ele tem direito ou não tem direito. Isso é uma pergunta que os seus clientes vão fazer muito para vocês. Doutora, eu tenho direito a isso? E o que ele está querendo saber? Se ele tem o direito material, se tem alguma lei prescrita que garante a ele aquele direito, né? Aquele direito propriamente dito. Só que o direito processual, gente, é o que separa, assim, vorazmente os advogados, as pessoas que têm o conhecimento técnico sobre o sistema, dessas pessoas que têm um conhecimento sobre a lei, meramente sobre a lei. Por quê? É o direito processual que vai ditar as regras do jogo. Basicamente, é o direito processual que vai fazer, que vai dizer, que vai regular como que você, enquanto uma pessoa que teve o seu direito material lesionado ou uma pessoa que está em vias de ter o seu direito material lesionado, vai poder correr atrás desse direito para ter esse direito satisfeito. Esse é o papel do direito processual, é ditar as regras do jogo. Você não pode simplesmente aparecer na frente de um juiz, eu vou lá no fórum, que eu tô aqui, eu tive um problema com o meu produto, não me entregaram o meu produto, tô com raiva, vou lá no fórum, vou bater na porta do juiz, vou falar, seu juiz, não me entregaram o meu pedido e eu quero, por favor, uma sentença aí garantindo a entrega desse produto. Não, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque existem regras processuais, para que você possa exigir o teu direito dentro desse jogo processual, dessa estrutura processual, que no caso do nosso
da nossa sociedade, né, contemporânea, é prescrita e é feita pelo Poder Judiciário. Aí tem toda uma questão de repartição de poderes e tudo mais, a gente vai falando sobre isso mais adiante. Mas, nesse primeiro momento, que vocês precisam, eu preciso que você fique muito claro para vocês, é que sempre que houver uma ação ou omissão que esteja ferindo o ordenamento jurídico, aí o direito processual ele entra em ação, porque ele está tratando das providências que as partes podem percorrer ou recorrer do ponto de vista jurisdicional. A gente vai falar o que é jurisdição, a gente vai conversar tudo isso na sequência, tá? Entenderam a principal diferença do direito processual do direito material? E aí eu até coloquei aqui para vocês, né? O direito processual, ele é um instrumento a serviço do direito material. Tá? Uma coisa não existe dissociada da outra. Assim como se simplesmente tivéssemos direitos materiais previstos na lei e não houvesse nenhuma forma para que esses direitos fossem recorridos, né, pleiteados, esses direitos seriam nulos também, né? Seriam nulos do ponto de vista formal, de acesso. Como é que eu posso dizer que... Por exemplo, eu vou de novo para o direito penal, né? Como que eu posso dizer que um indivíduo não pode matar alguém se não existe nenhum procedimento previsto legalmente para que ele seja punido caso ele venha matar alguém? Né? Esse direito não se consolida totalmente. Esse direito ele não se consolida totalmente se não há nenhuma forma prevista de recorrer e de buscar esse direito. Beleza, gente? Vocês são muito calados. Eu já estou observando essa característica da turma, né? Muito bom, muito bom. A turma de Braz Norte é muito falante, assim, já teriam me interrompido 55 vezes, mas tudo bem, cada turma tem a sua particularidade, a gente cai dentro. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, se não estiver claro, podem pedir que eu paro, volto e explico de novo, tá? Então, vamos lá, gente. Eu, quando fico assim, eu não apareço para vocês, né? Só aparece meu slide. Essas limitações técnicas, né, dessas plataformas. Mas tudo bem. Se vocês estão ouvindo e entendendo, é isso que importa. Vamos lá. Eu já falei para vocês, já adiantei, que o direito processual ele é um ramo do direito público e do direito público interno, porque ele regula o exercício de parte das funções soberanas do Estado no exercício da jurisdição. Vamos lá, gente. Vocês já tiveram teoria geral do Estado? Aquela introduçãozinha que tem antes do direito constitucional, né? Vocês já tiveram isso. Bom, vocês certamente aprenderam nessa disciplina que o Estado ele tem 3 entes, né? Que ele se reparte em 3 poderes, né? E tem 3 entes também, porque tem o federativo, o municipal, o estadual, mas que o Estado tem 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Judiciário, executivo e legislativo. E para que o Estado existe? Tem 2 funções. A primeira é para regular as relações entre os particulares que estão sobre a jurisdição desse Estado, que estão abaixo da jurisdição desse Estado. Porque o Estado ele tem um território delimitado e ele tem um conteúdo humano ali, que habita aquele território, que é a população. Só que existem relações também entre Estados. Existem relações entre Estados. Se houver um problema diplomático entre o Brasil e a França, por exemplo, ou sei lá, entre o Brasil e a Venezuela, uma ameaça de guerra, alguma coisa do tipo, essas relações, elas não ocorrem internamente. Não são relações travadas entre o Estado internamente. Essas relações, elas são travadas externamente. São 2 pessoas de direito público externas, porque poderiam ser internas. Poderia ser um problema entre a União e o Estado, por exemplo. Sei lá, uma questão de alíquota de imposto. Quem vai tributar o quê? O Estado vai tributar ou a União vai tributar? Isso aí é uma questão de direito público interno. Só que uma questão entre Estados soberanos é uma questão de direito público externo. No caso, o direito processual, ele está no ramo do direito público interno,
porque ele está regulando as funções do Estado sobre as pessoas, sobre a população e sobre os poderes também, porque a gente vai ver que o direito público ele também regula os poderes legislativo, executivo e o próprio judiciário, tá? Essa relação entre esses entes, entre essas pessoas envolvidas, beleza? E isso vai ser feito a partir e através da jurisdição, obviamente, né? A jurisdição é o exercício, o espaço máximo onde esse direito vai se consolidar. E não por acaso, a jurisdição ela é de competência de um poder muito específico, como vocês bem sabem também. Quem é que exerce a jurisdição? De quem é a atividade de julgar na tripartição de poderes? Do Poder Judiciário, né? O legislativo legisla, ele escreve leis, prescreve condutas, veda condutas. O executivo, ele executa atividades de direito administrativo, de administração pública, para melhoria da vida das pessoas, e às vezes não para tanta melhoria, às vezes para piora da vida das pessoas. Mas essas atividades, elas são bem repartidas. Mas é interessante que quem é fonte desse direito processual também é o Estado. Só que é o Estado na modalidade poder legislativo, porque é o Estado legislativo, é o legislativo que vai prescrever essas normas. Hoje nós temos um Código de Processo Civil. Quem foi que editou esse Código de Processo Civil? Foi o próprio Judiciário? Não, claro que não. Esse Código de Processo Civil ele foi editado pelo Poder Legislativo. Foi uma aprovação em 2 casas, segundo turno. Eu ouço falar do novo Código de Processo Civil desde que entrei na universidade em idos de 2009, né? Bastante tempo atrás. Então, foi um projeto que passou por muita discussão, passou por muitos controles de constitucionalidade, né? Foi todo um processo muito amplo no âmbito do legislativo. Tudo isso aconteceu no legislativo. E o legislativo, nesse exercício de legislar, né, sobre as regras do jogo, porque é isso que o processo mais uma vez, né, as regras do jogo, ele também está limitando o poder do próprio poder judiciário, porque ele está dizendo quando que o judiciário pode e quando que o judiciário não pode agir, ou quando que o judiciário está agindo em excesso, ou quando que o judiciário deveria intervir e deixou de intervir. Tudo isso se revela como uma preocupação do próprio Poder Legislativo, tá? E o direito processual, ele atende, gente, ao interesse público, nesse sentido que eu coloquei aí, de pacificação social, manutenção do império da ordem jurídica e realização da vontade da lei. Por que pacificação social, gente? E por que esses 3 conceitos aí, eles estão juntos, né? Eu vou explicar eles melhor. Quando a gente está falando de interesse público, eu não sei, vocês já tiveram direito administrativo? Não, né? Direito administrativo na grade de vocês deve ser um pouco para o final da faculdade, imagino. Mas quando a gente trata de direito administrativo, a gente tem o direito administrativo, ele tem como princípio assim máximo, fundamental, perseguir o interesse público. O que é esse perseguir o interesse público? É o melhor interesse para a coletividade. Muitas vezes, inclusive, esse interesse público ele vai se sobrepor ao interesse particular. As desapropriações por esses entes federativos, que são muito comuns, né? Às vezes, a União tomou meu imóvel, ou o Estado tomou meu imóvel. Isso aí é feito com base na supremacia do interesse público, porque o interesse público ele sempre se sobrepõe ao particular, né? Ou na maioria das vezes, pelo menos. Então, quando a lei ela é editada, a lei propriamente dita, quando ela é editada, quando ela é feita, quando ela é pensada, ela também é pensada no sentido do melhor interesse público. Vocês lembram que a lei ela tem 2 características fundamentais? Ela é genérica e ela é abstrata. Lembram disso? Vocês devem ter estudado também lá no comecinho da faculdade. O que significa dizer que ela é genérica? Genérica é que ela vale para todos, ela não é vinculada ou direcionada para uma pessoa específica.
Não é para isso que existe a lei, né? E ela é abstrata porque ela não regula situações necessariamente concretas. Ela regula ali na abstratividade. Isso pode vir a acontecer. Isso pode ser que um dia aconteça. Então, a gente precisa prever isso aí para que a sociedade tenha o seu direito atendido na eventualidade desse fato ocorrer, tá? E tudo isso, gente, acontece... Estou com problemas de acompanhar o slide. Por que saiu, gente? Eita, nós. Peraí. Vejam se voltou. Então, peraí, vou interromper e faço de novo. Voltou e agora eu interrompi. Não sei se vai parar. É porque eu tenho muita dificuldade, vou contar para vocês uma particularidade minha. Eu tenho muita dificuldade de ficar falando olhando para o slide. Então, eu voltei para a tela de vocês. Aí eu estava vendo até a colega ali, balançando a cabeça, interagindo, porque, enfim, eu preciso, né, interagir. Eu estava nervosa que vocês não estão me vendo. É terrível, uma limitação tecnológica terrível. Mas eu vou voltar a compartilhar aqui, gente. Vamos ver se vai voltar agora. Vocês estão acompanhando, gente? Se não estiver acompanhando, se eu não estiver sendo clara, por favor, levantem a mão aí ou abre o áudio, pede, pergunta. Não tem problema. Ótimo. Tá positivo, professor. Tá bom. Então, tá claro, professora. Tá bem compreensível. Só que meu slide agora sumiu. Posso pedir um favor? Eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Alguém consegue compartilhar o slide para mim? Ao invés de eu compartilhar o slide? Porque o meu slide sumiu aqui. Eu acho que eu fiz cagada. eu tava procurando seu slide aqui, tava travado, eu coloquei em compartilhar tela. Será que é eu que dei problema aqui? Não sei, é porque sumiu. Vou tentar de novo compartilhar minha tela. Não, você tá com o slide aí? Se você conseguir compartilhar, pode compartilhar. Até prefiro. Mas eu não sei compartilhar. Pera, acho que agora foi, gente. Vê se voltou. Voltou. Ele só não tá, professora, como tela. Aí ele tava, a gente ainda estava na primeira tela ainda, na hora que você estava passando. E agora? Ele já está nessa natureza? Ele não está como apresentação, ele está como... Peraí. E agora? Então, mas aí você tem que colocar como apresentação. Ou ir rodando. Não, tá bom. Tá. Peraí. Não, já sei. É porque... o F5. Aí eu não consigo voltar. Se vocês falarem comigo... Vocês falem mesmo, tipo, abram áudio, porque eu não vou conseguir ficar, entenderam? Com a tela aberta e olhando vocês, entendeu? Peraí. O ideal era se alguém conseguisse compartilhar mesmo. Seria perfeito. Eu vou continuar falando e você vê se você consegue compartilhar, Débora, enquanto isso, pode ser? Tá. Pra gente também não perder tempo nessa de... Bom, então, eu estava explicando por que o processo, né, ele persegue interesse público. Como eu falei para vocês, as leis elas são abstratas e genéricas, e elas visam regular o máximo de relações processuais de relações humanas possíveis, né? Porque o direito, gente, ele tem uma característica que talvez não fique muito clara, mas que é de reduzir as expectativas sociais. O que é isso de reduzir as expectativas sociais? Por exemplo, eu sei que se eu for atravessar a rua e o sinal estiver vermelho, que eu não posso atravessar a rua. Eu não posso atravessar a rua porque o carro pode passar por cima de mim. E como é que isso se deu? Como é que isso foi interiorizado? A partir de um processo, né, não só de leis, mas de práticas locais, entre as pessoas, de olharem para um sinal vermelho e olharem para aquele sinal e significar aquilo ali, porque é um símbolo, né? É um símbolo colorido ainda por cima. E você olhar para aquele sinal, opa, verde eu posso ir, mas vermelho eu não posso ir. Vermelho é para eu parar. Isso aí, gente, é um exemplo claro de redução das expectativas sociais. Por quê? Eu sei que se eu atravessar no sinal e um carro me pegar, me atropelar, eu não estou no meu direito. E vice-versa. Se o carro me atropelar e eu estiver no sinal verde, ele estiver no sinal vermelho e ele me atropelar, ele feriu um direito. Né? Ele feriu um direito ali legalmente garantido a mim.
que é de transitar quando o sinal está verde, né? Então, o direito ele existe nesse sentido, para que as pessoas saibam quando elas podem, quando elas não podem fazer as coisas, né? Quais as atitudes que eu posso ou não posso tomar diante de determinada situação. Então, gente, quando o direito ele é ferido, por exemplo, se o cara vai lá, ultrapassa o sinal vermelho e me atropela, ele feriu a ordem pública, ele feriu essa ordem, essa ideia de ordem, de que as coisas devem funcionar ordenadamente de acordo com as leis. E, por conta disso, o Estado, na sua função jurisdicional, ele deve restabelecer a paz social. Ele tem que restabelecer, ele tem que buscar o restabelecimento dessa paz social, retribuindo aquela parte pelo direito que lhe foi tirado, ou mitigado, ou que está em vias de ser tirado, porque também existe essa possibilidade, né? A gente também vai ver isso ao longo da disciplina. Pode ser que eu ainda não tenha tido o meu direito ferido. Por exemplo, eu estou aguardando uma vaga no hospital. Isso agora, aqui no Rio, a gente está de novo, por conta da Covid, com os leitos de hospitais, principalmente os particulares, né? Antes eram os públicos, agora são os particulares que estão com os leitos totalmente lotados. Inclusive, a Unimed, eu tenho plano de saúde da Unimed, ela me mandou um e-mail dizendo que eles estavam suspendendo todo o atendimento nos hospitais da Unimed, porque estão lotados por causa de Covid. E vamos supor que eu estou tendo um infarto, não sei, vamos botar um exemplo bem drástico aí. E eu preciso de uma vaga no hospital, eu vou morrer se eu não conseguir uma vaga no hospital. Isso aí, o meu direito, ele já foi ferido? Não, ele está na iminência de ser ferido. E aí, o que eu tenho que fazer? Recorrer ao Estado. Recorrer ao Estado para que o meu direito não pereça, para que o meu direito não venha a ser ferido. Isso aí, gente, também é uma das características desse direito processual, né? O direito processual, ele se vale quando o direito é ferido, quando ele já foi ferido, quando já se concluiu ali o ferimento, né, o direito material, e quando ele está em vias de ferir o direito material. E por isso, essa característica de perseguição da manutenção do império da lei, desse império da lei que está conciso na ideia de ordem jurídica, porque, afinal de contas, o direito existe para ordenar a sociedade, e perseguir essa noção de paz social, no sentido de diminuir a quantidade de conflitos que se sucedem socialmente. Beleza? Bom, um breve histórico aí do direito processual no Brasil, né? Bem breve mesmo, mas para a gente se situar e saber que no nosso direito brasileiro houveram 3 códigos de processo civil. O primeiro de 1939, antes disso não havia nenhum código, nenhum compêndio de lei que regulasse essas regras do jogo. Essas leis elas eram espaçadas, a maior parte delas estava no próprio Código de Processo, no próprio Código Civil, e principalmente na Constituição, né? Na Constituição da época, não na Constituição de 88, obviamente. E esse foi o primeiro código. Depois nós tivemos o Código de 73, que a gente vai ver também que é uma particularidade muito interessante, que muitos tribunais do país ainda usam muitos dispositivos do Código de 73, apesar do advento do Código de 2015. Tem até, eu não sei se vocês seguem essas páginas jurídicas, principalmente no Instagram, a gente tem alguns memes até sabe aqueles cruzamentos lotados, né, no Egito, na Índia, e aí falam que é aquele monte de carro passando ao mesmo tempo, cada um para um lado, e falam que são os juízes aplicando esse Código de 2015. Por quê? Houve muita modificação, gente. O Código de 2015 ele mudou muitos procedimentos, ele mudou vários artigos de lugar. Então, é muito comum, ainda hoje, né, já são 5 anos de vigência do Código de Processo Civil, a gente pegar, às vezes, o juiz fundamentando uma decisão num artigo do Código anterior, porque é todo um processo, né, até que sejam interiorizadas as normas. Então, vai ser muito comum também, durante o estudo do direito processual civil, vocês pegarem textos, livros, manuais, que estão comparando os dispositivos do Código anterior
com dispositivos desse novo código. Isso é muito comum, às vezes tem a letra da lei mesmo dizendo como era e como é, enfim, né, tem toda uma modificação aí que não pode passar em branco, até porque os princípios e os preceitos mudaram. Aí a gente vai ver um pouco isso mais detidamente na aula da semana que vem, mas esse código ele vem mais focado e mais compromissado com uma lógica do acordo. E aí até o tema do segundo trabalho que vocês vão fazer. É uma lógica de mediação de conflitos, uma lógica de que as partes elas devem chegar por si mesmas na consolidação do conflito, na resolução do conflito, e não necessariamente evocar esse estado de jurisdição na figura do juiz, na figura dos tribunais, para que resolva essa questão. Mas a gente fala disso mais detidamente, tá? Mais adiante. Me dá só um minuto, gente, que eu preciso pegar água, que minha água acabou aqui. Literalmente um minuto. Vou num pé e volto no outro. Voltei. Débora, você não conseguiu, não, né? Fazer a transmissão. Tudo bem. Depois, se alguém tiver mais facilidade, gente, com essas coisas tecnológicas. Professora, eu tentei aqui também, mas não habilita nada. Eu clico no botão para compartilhar a tela, mas não aparece nada, nenhuma opção para selecionar o compartilhamento. Não aparece nada, que coisa estranha. Olha lá, agora eu apertei aqui para compartilhar e caiu a minha. Aqui, para mim, quando eu boto, aparece a própria tela da aula que eu estou dando, e aí aparece janela do aplicativo. Aí na janela do aplicativo aparece o material. Mas não tem problema, a gente segue. Vamos da forma que dá, né? Vamos lá. Bom, gente, a jurisdição, ela, como eu já adiantei para vocês, ela é exercida pelo judiciário. Quem tem controle da jurisdição é o próprio Poder Judiciário. O que é a jurisdição? O próprio nome já diz, né? Iuris dictus, do latim, né? O que é iuris dictus? É ditar o direito, dizer o direito. É a jurisdição no nosso país que pode dizer o direito. Até porque existe uma vedação à autotutela. Isso é muito importante da gente ter em mente quando a gente está tratando de direito processual, que as pessoas elas não podem fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma vedação do direito como um todo, né? Não só do direito processual. Então, a jurisdição, ela exerce essa função de dizer o direito diante do caso concreto. E o que é o caso concreto, gente? O caso concreto, ele sempre é oriundo de um conflito. Necessariamente, ele vai advir de um conflito, né? E esse conflito ele pode ser entre particular e particular, entre particular e Estado, ou entre o Estado e o Estado também. Isso é possível de acontecer, né? Conflito entre particular e particular. Se eu tenho um problema com meu vizinho, que está fazendo obra e, sei lá, quebrou o meu banheiro, bateu tanto lá na casa dele e estourou o cano do meu banheiro. Se isso acontece, isso é um conflito entre particulares, entre duas pessoas físicas. Mas pode haver um conflito entre particulares também, entre uma pessoa física e uma pessoa privada, por exemplo. Eu tive um problema, comprei alguma coisa na internet, isso não chegou. Comprei, na Magazine Luiza. E meu produto não chegou, já passou 30 dias, já estourou o prazo, não chegou. Estou tendo um conflito aí entre um particular, pessoa física, e um particular, pessoa jurídica. E esse conflito também, obviamente, pode ser entre dois particulares, pessoa jurídica e pessoa jurídica. Então, tem várias configurações aí. A Casa e Vídeo pode estar tendo um conflito com a Magazine Luiza, sei lá, está dizendo que usou o nome dela indevidamente, usou a mesma propaganda, um problema ali de marca, de patente, alguma coisa assim. É um conflito também entre particulares. Agora, esse conflito ele pode ser entre particular e o Estado, né? Eu posso ter um problema aí com a prefeitura, posso ter pago o meu IPTU normalmente e a prefeitura está me cobrando de novo. É um conflito com a prefeitura, está me cobrando uma duplicata do meu IPTU. Ou eu posso estar andando na rua,
levei um tombo e, sei lá, num buraco, caí, quebrei a perna, e o buraco não era para estar ali, né? Obviamente, a prefeitura deveria ter fechado o buraco. Ou o INSS, estou tentando me aposentar, o INSS está negando o meu benefício. Ou seja, uma série, né, de possibilidades. A própria relação de direito penal também é uma relação entre o Estado e um particular, necessariamente, né? Porque só a pessoa física comete crime. Vocês vão ver isso quando vocês estudarem direito penal. Acho que não estudaram ainda também. Mas essa relação, ela também é entre o Estado e entre o particular. Um conflito que existe entre o Estado e o particular. E, finalmente, esse conflito pode acontecer entre Estado e Estado. As relações que envolvem dois entes federativos, um problema entre o município e a União. A gente vivenciou isso agora na pandemia, até, inclusive, foi para o Supremo, né? Foi judicializado de quem que eram as decisões sobre a pandemia, sobre decidir se ia fechar comércio, se ia abrir comércio, se ia decretar lockdown, se não ia decretar lockdown. Gente, essa tela... Vamos indo. Voltou? Voltou, acho que voltou. Parece que voltou. Se ia decretar lockdown ou se não ia decretar lockdown, isso aí foi um problema entre Estado, entre a União e os municípios e o próprio Estado, né? Os estados, entes federativos, Estados membros. São conflitos, vejam bem, que abarcam todas as relações possíveis e imagináveis. A gente pode aí ter uma série de exemplos possíveis para pensar esse conflito entre várias partes, né? Esses conflitos também, gente, podem ser de natureza individual, coletiva ou difusa. O conflito individual, ele é um pouco mais fácil da gente identificar, né? O que é o conflito individual? Conflito de uma única pessoa, de um único indivíduo, de um único ser humano. Pode ser até que ele seja um conflito que envolva duas pessoas, talvez um casal, com uma companhia aérea, mas ele não é, por exemplo, deixa eu explicar, né? Falei o exemplo, não desenvolvi. A pessoa perdeu o voo, a empresa aérea tirou os passageiros da lista de voo, eles tiveram que dormir no país, tiveram que gastar dinheiro com hospedagem, tiveram que gastar mais dinheiro com comida. Eles são um casal, são duas pessoas, mas o conflito, nesse caso, ele é individual, ele não é um conflito coletivo, porque o conflito coletivo, ele demanda um número muito maior de pessoas, é uma coletividade, é um coletivo de pessoas, tá? Ou seja, não confundam o fato de o interesse ser individual com o número de partes, tá? Até porque vocês vão ver, talvez vocês já tenham visto isso, que existem devedores solidários. Vocês já viram isso na relação jurídica? Esses devedores solidários, eles são partes individuais do processo. Eles entram no processo enquanto litisconsórcio ativo ou passivo, dependendo da fase que eles estiverem. Eu vou explicar tudo isso, vocês vão ver tudo isso, mas é mais para frente, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse conflito, ele não é um conflito coletivo, porque um conflito coletivo, ele envolve uma coletividade de pessoas, é um coletivo. O que é a ideia da palavra coletivo, quando a gente está estudando coletivo na escola? É uma manada, né? Do lobo é o que... Ih, gente, esqueci os coletivos todos, fui dar o exemplo e fugiu da cabeça. Um cardume. São muitas pessoas, Tipo assim, professora, falando de pessoas... Você falou de um casal, né? Mas se fosse 4 casais, já daria para considerar como coletividade? Sim, aí sim, porque são vários conflitos com várias pessoas que aconteceram em situações similares. Vamos supor, várias pessoas perderam o voo, não precisa nem pensar em casal, né? Várias pessoas perderam o voo, um voo inteiro. Tinha 300 pessoas naquele avião, um voo internacional gigantesco. 300 pessoas foram relocadas no voo. Isso é um conflito coletivo. As 300 pessoas foram relocadas no voo. Agora, se eu e meu marido, nós dois estávamos nesse voo, e nós compramos uma passagem eu, uma passagem ele, mas na mesma reserva, no mesmo número de reserva, a gente tem solidariedade. A gente é solidário naquela obrigação. Então, não necessariamente esse conflito é um conflito coletivo. Ele é um conflito individual entre nós e a companhia aérea. Tá? É confuso, se não deu para entender, eu explico de novo.
Mas a ideia da coletividade, ela abrange um número maior de pessoas, um número coletivo mesmo de pessoas. E é muito importante que esse número de pessoas possa ser identificável, que você possa dizer ali, nominar, numerar quem são essas pessoas. Por exemplo, está tendo um conflito hoje, é até bom vocês se socializarem desses conflitos, porque existe um drama depois que você sai da faculdade, que se chama pagar a anuidade da OAB. Você passa todo feliz, é legal, contente, parabéns, a família fica orgulhosa, advogado na família. E aí você vai lá, se registra e chega a cartinha da OAB com boleto te cobrando a anuidade. Esse ano tem uma demanda dos advogados por reduzir a anuidade, pelo menos pela metade, porque foi um ano muito ruim para a advocacia, né, gente? Vocês podem imaginar o quanto foi difícil, principalmente nas grandes cidades, advogar esse ano. O judiciário já tem um problema de morosidade histórico que só se intensificou por conta da pandemia. Então, vocês, né, os processos ficaram parados, os advogados não puderam trabalhar. Existem advogados, uma modalidade comum na advocacia, que são os advogados audiencistas. Esses advogados, eles vivem de fazer audiência. Eles vivem disso. Eles vão lá, eles fazem 50 audiências num dia. E as audiências foram suspensas. A maior parte das audiências foram suspensas. Nem por videoconferência. Isso aí que está acontecendo videoconferência no STJ, no STF, nas câmaras, né? Mas, em primeira instância, a maior parte das audiências foi suspensa. Os processos foram direto para julgamento. Então, a classe foi muito prejudicada. E aí, os advogados estão se unindo coletivamente para pedir o abatimento da anuidade da OAB. É uma ação coletiva que é feita. Tá? Porque é um coletivo de pessoas, várias pessoas foram afetadas, mas você pode delimitar bem especificamente quem são aquelas pessoas. Você pode dizer quem são aquelas pessoas. Cada um tem o seu nome, seu CPF, seu registro, tudo bonitinho. Que é diferente dos direitos difusos. Veja bem, esse negócio de direito difuso vocês vão ver para o resto da faculdade. É uma pedra no sapato, porque ninguém entende direito o que é isso. Principalmente quem quer ir carreira no Ministério Público Federal, no Ministério Público da União, vai ouvir falar de direito difuso eternamente. O direito difuso, ele também é um direito coletivo. Só que a diferença do direito coletivo para o direito difuso é que no direito difuso você não consegue identificar quem serão as pessoas beneficiadas ou quem serão as pessoas que estão em conflito. Porque esses direitos difusos, eles atendem, às vezes, a pessoas que já morreram e pessoas que ainda vão nascer, por exemplo. Ele abrange uma coletividade tão grande, tão imensa, tão absurda, que você não pode numerar ou enumerar as pessoas. Por exemplo, os conflitos indígenas, que eu acredito que sejam muito frequentes e muito recorrentes na região aí de vocês. Os conflitos entre indígenas, entre povos indígenas, da União com povos indígenas, demarcação de terras, essa loucura toda, que é uma máxima no nosso país, né, principalmente no interior do Brasil, é um conflito difuso por excelência. Por quê? Essa situação de reafirmação de identidade, dos índios dizerem que querem ter direitos reconhecidos, que querem ser tratados de forma diferenciada por serem índios, né? Toda uma lógica, eles não atendem apenas a determinadas pessoas. Não vou fazer um censo e vou levantar quantos indígenas existem no Brasil, etc. e tal. Não. Quando você faz um direito, quando você legisla, ou quando você resolve, né, um problema de indígenas, você está legislando para toda a coletividade de indígenas. Para toda a coletividade.